II. E por lá o pessoal tem debatido muito, Cristiano, para além apenas de apresentar cultivares, né, de apresentar soluções, tecnologia para o agro. Se fala também da parte política, e a entrevista com o presidente Celso Krug, que a gente vai reproduzir após a nossa entrevista com a Duda, ela vai falar sobre isso, né? O Conecta Agro, como o próprio nome sugere, ele precisa conectar as pontas que estão trabalhando em torno desse assunto. E justamente a política também entra nesse rol de discussões, de debates, porque o produtor ele não pode mais com as próprias pernas se sustentar na atividade, porque ele não depende só dele, ele depende do tempo, do clima, da chuva. Então, eu convido você a permanecer conosco até às 14 horas hoje, que vamos estar reproduzindo os conteúdos e debatendo um pouco sobre o que a gente viu lá no Conecta Agro. Tá certo. Antes de iniciar a nossa entrevista, eu preciso dar um recado aqui para a nossa audiência, que já está ao vivo aqui também no nosso Facebook, também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí. Vem aí o Máquinas em Ação Vence Tudo. Anote na agenda, dia 19 de fevereiro, a partir das 14 horas, na área experimental da Vence Tudo, em Ibirubá. Confira na prática as tecnologias e os diferenciais da mais completa linha de implementos do Brasil. Tudo isso com os especialistas de plantio e colheita através da dinâmica de máquinas. Não perca o Máquinas em Ação Vence Tudo no dia 19 de fevereiro, aqui em Ibirubá. O pessoal da Vence Tudo espera você aí para conhecer tudo que a gente tem de tecnologia. E já introduzindo aqui o nosso assunto, Andrei, se tu me permite aqui, eu estava dando uma pesquisada aqui, né, porque eu não tinha certeza se tu viria na entrevista hoje, sobre como essa questão da saúde auditiva é uma coisa muito forte no Brasil, né? Os últimos estudos apontam aí que são 2,7 milhões de brasileiros que têm surdez profunda, ou seja, aquela surdez, né, que não escutam nada, né? Mas se a gente for ampliar esse número para aqueles tipos de surdez que às vezes até nem são tão detectáveis ou não são nem diagnosticadas, né, o número ainda é maior, né? E por isso cuidar da saúde auditiva é fundamental, e por isso que a gente está aqui, né, com a Eduarda Krames Vieira, que é da AudioClean aqui de Ibirubá, né, que é uma querida que está sempre aí à disposição quando a gente quer tratar desses assuntos e trazer também tudo de novidade que tem aqui em Ibirubá para que a nossa saúde auditiva fique cada vez melhor. E o Andrei sabe que eu, daqui uns dias, acho que vou ter que ir lá na AudioClean. Eu acho que a Duda lembra outra entrevista que a gente fez aqui, que eu falei dessa questão da surdez por cera, né, esse tipo de coisa. Eu fui consultar e não teve jeito, não era cera o problema, né? Foi detectado ali no ESF. Agora eles me encaminharam então para mim fazer uma consulta com o otorino, né, para fazer um diagnóstico mais preciso, e caso não seja tão sério, enfim, ou com uma receita, eu vou procurar o AudioClean para ver o melhor tratamento, porque às vezes o Andrei tem que chegar bem pertinho para mim conseguir ouvir o recado aqui. Então a saúde auditiva, principalmente para mim que sou jornalista, é fundamental, né, Andrei? Isso faz parte da nossa vida. É verdade, Cristiano, e é um assunto muito delicado. Eu tomo muito cuidado, né, quando a gente toca nesse assunto da deficiência auditiva, da saúde auditiva, porque a pior coisa que uma pessoa pode ouvir é: você tá surdo, né? E a gente não quer admitir isso. Eu estava falando sobre isso com a Duda aqui fora do ar, que as pessoas têm hoje essa dificuldade de aceitar, né, que estão perdendo a audição. Então elas recorrem aí aos profissionais de saúde e vão, né, até num otorrino, vão buscar sempre uma, duas ou três opiniões até que o diagnóstico, né, mais popular hoje, que é o aparelho auditivo, seja então designado para esse caso. Duda, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço por me receberem aqui. E antes eu conversava com o Andrei realmente sobre isso, a questão dos tipos de perdas auditivas. Você comentou comigo que tinha cera, né? Esse tipo de perda, que é causado quando tem um excesso de cerume ou alguma inflamação no ouvido, é reversível, né? A gente consegue tratar, retira a cera, faz o tratamento, né, da otite,
Mas caso não resolva, é bom investigar, né? Que nem no seu caso. Então, ir fazer uma avaliação mais completa, investigar o que pode estar acontecendo. E às vezes pode ser algum dano lá dentro nas células do ouvido, né? Que elas já não estão mais funcionando adequadamente. Então é sempre bom proteger a nossa audição, principalmente, né, vocês então que são radialistas, estão sempre com o fone aqui, né, por grande parte do dia. Então é sempre bom ter os cuidados, fazer acompanhamento pelo menos uma vez por ano, né? Fazer uma audiometria para ver como é que tá indo. E em último caso a gente tem os aparelhos, né? Duda, explica para nós do que é feito o nosso ouvido, né? O que tem ali dentro, como que a gente escuta e por que às vezes a gente percebe que um ouvido ele escuta diferente do outro, né? Se eu fechar, tapar um ouvido aqui, eu escuto a minha voz de uma forma. Se eu tapar o outro ouvido, eu escuto de outra forma. Sim, então o som ele entra pelo nosso canal auditivo e no meio dele tem uma membrana timpânica, tipo um tambor. Quando o som chega, ela se movimenta e faz os ossinhos dentro do ouvido vibrarem e vão transmitindo o som então até o nosso cérebro, né? De uma maneira bem simplificada, esse é o caminho do som. Então a gente escuta assim. E às vezes então percebe que um ouvido está melhor que o outro. Por exemplo, às vezes usa mais esse ouvido para escutar no celular, às vezes coloca o fone de ouvido só nesse celular. Às vezes acontece de, vou soltar uma bombinha, né? Explosões, foguetes, pega bem um ouvido, então o outro acaba que às vezes não é prejudicado, né? Doenças, às vezes otite, né? Inflamação no ouvido, acontece só de um lado, ou até às vezes algum câncer, né? Casos de Covid também ocasionam perda auditiva. Então, você tendo uma inflamação, que é um processo de proteção do corpo, e isso também pode afetar o ouvido. Não é Pode só afetar. agente externo, são Isso. os riscos internos também. Exato, também. Fatores hereditários também, né? Avós com perda auditiva, pais com perdas auditivas. Então, filhos podem vir a ter. Então, muitas doenças, se não me falha a memória, acho que cachumba, assim, é muito perigoso também para perda auditiva. Tem vários fatores de risco, né? Gestações com intercorrências. Então, tem que sempre estar cuidando, né? Seguindo nos profissionais, tendo um acompanhamento para não ter perigo. A Covid, o pessoal relata que perde memória. Fiquei esquecido depois da fiquei. Covid, né? Eu fiquei, sei lá, tá estranho. Ouvir depois da Covid, depois que você passou pela Covid, também pode ter uma diferença? Pode ter afetado? Sim. Eu tive Covid, assim, a minha audição eu não notei que deu diferença, mas a minha memória eu notei bastante, né? Mas muitas pessoas me relatam que depois que tiveram Covid, notou uma diminuição da audição, sim. Que coisa, né? Duda, hoje a porta de entrada lá, né, da clínica Audioclin, ela acaba servindo para pessoas de todas as idades, ou seja, não tem idade para a gente ir lá buscar o atendimento. Eu faço audiometria a partir dos 7 anos de idade, tá? Menorzinho eu não realizo. Mas a partir dos 7 anos eu faço os exames e até, né, idosos, assim, a gente tá realizando. A gente faz o exame, de ver como é que tá essa perda auditiva do paciente. Se precisar encaminhar para o otorrino, a gente vai fazer os encaminhamentos e coloca o aparelho auditivo. A gente mostra nossas opções para a pessoa, ela vê qual ela se adapta melhor. Claro que tem um aparelho auditivo que é para um tipo da perda, outro já é, né, para outro, mas quando a perda está assim, mais leve, mais no começo, a pessoa consegue escolher o aparelho, o modelo do aparelho. Porque a gente tem aparelhos que vão dentro do ouvido e por fora da orelha, né? Eu trouxe eles aqui. Mostra para nós, por favor. São 3 modelos aqui, Isso. Duda. Esse daqui a gente tem que vai por fora da orelha. Ele é bem pequeno, bem discreto. A pessoa nem percebe, nem sente que está ali. E são para perdas mais severas, mais profundas. Quem está nos acompanhando com imagens no Facebook e no YouTube, só explica para nós aqui, Duda. É um cabo que liga 2 pecinhas, né? Uma vai dentro do ouvido e a outra é o quê? É a bateria? Aqui, então essa parte fica atrás da orelha, né? E aqui tem esse caninho, que é o receptor. Então o som entra pelo aparelho, é feita transferências de ondas sonoras para ondas mecânicas e ele sai através aqui
com ondas sonoras novamente. Essa borrachinha, então, fica dentro do ouvido do paciente, né? E essa opção a gente tem com pilha. Então, a pilha vem aqui, né? A gente coloca. E por fora da orelha, também a gente tem a opção com carregador. Ele é igual, só que a única diferença é que ele vai no carregador durante a noite, né? Ah, ele tem uma bateria recarregável. Aí coloca carregar que nem o celular, né? Coloca aqui, bota na tomada e deixa carregar durante a noite toda. E temos a opção para perdas mais leves, que é esse pequenininho aqui, que vai dentro da orelha. Ele tem duas cores. O vermelho vai na orelha direita e o azul na orelha esquerda. Esse aparelho aí me lembra um ponto que os apresentadores de televisão usam, né? Para receber mensagens da produção. Ele é um super discreto, bem pequenininho, e fica só uma pontinha, uma espécie de antena para fora ali do ouvido, né? Que é onde ele capta o Pega áudio. o microfone, o som. Para reproduzir depois, né? É uma coisa tão pequena, parece que não... Né? Micro. Isso, E muito tecnológica. Eles têm aplicativo no celular. Aliás, é bom a gente citar aqui, Cristiano, leve, extremamente leve. Parece que você está com, sei lá, um peso mínimo na mão. Quase uma pena. Uma peninha, né? E tem tanto recurso aqui. Esse aqui é com pilha também, né, Duda? Com pilha, esse é com pilha. E aí... Tá aparecendo aí, Cris, na imagem? Tá mais o teu dedo, deixa aí. Vamos botar em cima do celular aqui, que daí fica ele... Para o pessoal poder tirar aqui uma base. Porque né? muita gente, às vezes, acaba que não quer colocar os aparelhos, porque pensa que é muito grande, né? Que não vai ficar esteticamente bom. Sim. Então, desconfortável aqui também. Aqui nós temos o modelinho mais... o menorzinho, né? O menor e esse do maiorzinho, que daí é para umas perdas mais profundas. Mas tem pessoas que têm perdas leves, mas optam por colocar esse maior. Às vezes, pela questão de manusear ele, né? Sim, ele parece ser mais robusto, Isso, mais difícil assim de... Porque, que nem essa opção com pilha, às vezes tem pessoas que têm o dedo maior, né? Tem mais dificuldade em botar a pilha tanto no pequeno quanto no grande. Por isso que a gente tem a opção com carregador, que não precisa abrir ele, né? Duda, precisa uma receita médica? Não precisa. Quem tiver interesse em fazer, verificar se precisa usar aparelho auditivo, é só mandar uma mensagem para nós ou chegar lá na clínica, a gente agenda a avaliação. Então, não precisa passar pelo médico. Assim, eu, como fono, eu posso falar para você, você pode usar aparelho auditivo. Fazendo uma analogia, assim, posso estar falando bobagem, daí tu me corrige, tá, Duda? Por exemplo, na área aí do ouvido, né, a gente tem o otorino, né, que é o médico, né, que especialista nesse assunto, e o fonoaudiólogo, que tem uma função. Depois eu quero que tu detalhe isso. Na questão da visão, por exemplo, né, então tu tem o oculista, que é aquele cara que faz o óculos, né, e tu tem o outro, o cirurgião lá, como que chama lá, dos olhos lá, o especialista dos olhos? O oftalmo, né, que é o médico, no caso, né? E aí, na parte do ouvido, é assim, qual é a função, a diferença entre um otorrino e um fonoaudiólogo? Não, eu vou encaminhar a pessoa para o otorrino quando ela me relatar que está com alguma infecção, uma inflamação, ou no exame mesmo, aquela audiometria não está dentro da normalidade, que mostra que pode ter uma otite, né, algum objeto estranho dentro do ouvido, eu encaminho para o otorrino. E é o otorrino que vai fazer esse tratamento. Então, se precisa de algum medicamento, é o otorrino que vai pedir. Se precisa de algum exame mais complexo, também vai passar tudo pelo otorrino, daí para ele investigar a causa dessa perda auditiva. Então, eu faço o tratamento através dos aparelhos auditivos. E quem quiser fazer uma avaliação, Duda, precisa já desembolsar? Como é que faz isso? A avaliação é de forma gratuita, então não tem custo nenhum. E faz o exame, coloca os aparelhos auditivos no mesmo dia, vai para casa usando o aparelho uma semana, 2 semanas, né? Se não se adaptar, retorna, a gente faz alguns ajustes sem custo nenhum. Então, a pessoa assim, não me adaptei, não vou querer ficar com o aparelho, é só me devolver. Não tem nenhum custo, assim, tudo de forma gratuita. Entendi. E após a compra dos aparelhos,
a gente tem garantia também, que isso eu acho muito importante falar. Tem garantia de 2 anos e caso estrague o aparelho, eu empresto outro aparelho para a pessoa durante o conserto, sabe? Então a pessoa não fica sem, porque às vezes acaba que fica sem e, né, não regride, às vezes aí não quer colocar de novo, né? Então é sempre bom manter uma constância. Que legal. Entrou um comentário bem interessante aqui da Simone Krames Vieira, da mamãe. Né? Minha mãe. Ela disse, além de ser mãe, também sou paciente, em Sim. fase de adaptação para o uso do aparelho para o meu zumbido. Ótima profissional. Agora, zumbido, Duda. Explica para nós da onde surge O zumbido isso. é uma sensação sonora que não tem alguma fonte aqui. Por exemplo, não tem um celular emitindo algum som, né? Então, é uma fonte sonora que vem de dentro da gente, mas parece que está do lado de fora, vindo do lado de fora. Então, o zumbido ele é um sintoma, tá? Ele não... Se é um sintoma, então ele tem uma causa. A gente tem que descobrir essa causa. Aí também vai para o otorrino para começar a investigar. Excesso de trabalho em ruído pode causar zumbido, algumas doenças, excesso de chimarrão, café, né, a cafeína, assim, também estimulam muito as células ali dentro, podem causar o zumbido. Pressão alta, perda auditiva também. Então, a pessoa tem algum zumbido, assim, né, um chiado, um zzz, assim, é bom investigar para ver o que pode ser. E a gente consegue tratar, na maioria dos casos, com o aparelho auditivo. Em alguns casos, só colocando o aparelho, mesmo amplificando o som, já ajuda. Mas caso não ajude, que nem a mãe, ela não tem perda auditiva, mas ela tem zumbido. A gente coloca, né, no sistema, a gente passa a audiometria para o sistema, investiga ali como é que está esse zumbido, como é que é. Que frequência isso. Ele é E mais... coloca... Mas tu consegue detectar o zumbido no exame? Eu vou fazendo uns testes em determinadas frequências. Entendi. E dou, 3 opções de sons, de apitos. Aí vai me dizendo o segundo que tá mais perto do meu zumbido. E daí o sistema vai fazendo vários testezinhos. Entendi. E daí ele vai identificando qual que se aproxima mais. E aí a gente coloca um gerador de som. Para a mãe, a gente colocou ondas do mar. Aí eu dei 4 opções para ela escolher qual ela se adaptava e ela colocou. Daí é uma fase de adaptação, né? Não é do dia para a noite que a pessoa vai se adaptar com aparelho auditivo, com amplificação, com gerador de som, né, para o zumbido. Então, tem que insistir e ir testando por vários dias. O indicado é 8 horas por dia usar o aparelho. Duda, o meu irmão, ele faleceu já agora com problema cardíaco, mas ele era deficiente auditivo 100%, né? E aí, isso há uns 15 anos atrás, a gente levou ele daí no otorrino e tal, foi feito toda essa parte aí e tal, e aí foi direcionado um aparelho para ele, né? Ele não conseguiu usar 2 dias o aparelho. Não. Ele disse que ele arrancava fora, assim, fazia muito mal para ele, ele não gostava, ele ficava muito confuso, tal, não ajudava, né? Porque era um problema de nascença, né? Então, quando tem essas situações assim, é mais complicado se adaptar. Por exemplo, digamos assim, tem uma criança lá que ela é deficiente auditiva, 100%, né? E aí a mãe quer levar lá para ver o aparelho para ela usar e tal, né? Essa adaptação é mais complicada quando é total e é de nascença? Sim, é sempre bom identificar, né, o quanto antes, principalmente em crianças, pela questão da aquisição da linguagem, né? Então, percebeu que não está escutando bem, já leva a fazer uma avaliação que às vezes, né, pode ter uma perda auditiva, já faz a adaptação com o aparelho auditivo. E tem casos de idosos, né, pessoas mais velhas que ficam uma vida sem usar o aparelho, vai para colocar e não se adapta mesmo. E tem alguns casos, então, por exemplo, perdas profundas, que o aparelho não vai entregar muito, né, não vai beneficiar muito essa pessoa. E hoje em dia, então, tem os casos de implantes cocleares, né? Acho que a cidade mais próxima que faz é Passo Fundo, né? Daí é feita uma cirurgia. Implantes? Coloca implante coclear. Coclear? Coclear, lá na cóclea. Bota um aparelho, eu não sei como funciona. Cóclea? A cóclea é onde estão os órgãos da audição, as células da audição estão lá dentro. Então, por exemplo, se morre essas células da audição, tem uma perda auditiva, né? Ah, nós temos células. Isso, que células fazem... No caso do diagnóstico dele, quando ele foi detectado, era que essas células estavam mortas. Que ele elas não tinha. se regeneram, Elas exato. não se regeneraram. Aí é uma então, perda que não volta. que não volta. Né? E aí, mas tem mesmo assim, tem como tu, fazendo esse implante,
escutar. Isso daí é passado. Eu sei que tem que passar pelo teste com o aparelho auditivo. São vários critérios, né? Para poder fazer o implante, porque não é um procedimento tão simples, né? Entendi. E daí é colocado o aparelho dentro do ouvido e daí colocam por fora, né? Eu acho a fonoaudiologia tão legal, né? Porque além dela cuidar da parte auditiva, ela cuida da voz. E a voz também não tem como implantar uma voz. Isso. Eu imagino que, só se eu esteja enganado, Cristiano, mas acho que a pessoa que perde Só a a voz, mecânica, ou, né? Ou que precisa retirar as suas cordas vocais em função de tumores e algum edema que tem ali, isso não consegue mais recuperar, né? Não consegue. Então a saúde disso é mais frágil, é mais importante do que qualquer outra coisa. É uma forma de comunicação, né? Se tu perde a sua voz, assim, claro que a gente consegue se comunicar de outras maneiras, né? Mas, que nem vocês, de novo, né? Radialistas, assim, trabalham muito com a voz, né? Então, sempre é bom cuidar bastante, tomar bastante água, né? Evitar falar em excesso. Antes de falar, assim, evitar alimentos como chocolate, que daí cria bastante muco. Daí fica aquela sensação, né? Pigarro, tem muita gente que fica fazendo, né? Pigarrear. Não é adequado porque as pregas focais ficam se raspando, né? Então pode acabar machucando. Então sempre cuidar, ter um acompanhamento. Para quem não sabe o que é pigarrear. Eu não vou fazer. Não vai imitar, Duda? Fono, né? Sacanagem. Deixar pra você, André. Eu também não sei. Não sei. É o barulhinho da garganta raspando. É o... Isso. Então, quando acontece isso, uma dica que eu dou pra vocês é enche a boca de saliva ou pega a água, então, né? E engole com força. Para descer. Pra descer, o que pra tá tentar incomodando. limpar. Isso. Porque se tu ficar pigarreando, vai criar mais muco e não vai Sim. melhorar. Né? Querendo expulsar para fora, né? Interessante essa parte do curso, né, da Duda. Duda, hoje você está já com a clínica aberta desde setembro de 2023, Isso. né? Então quase 1 ano e meio aí já se passou. Quais foram os casos que mais chamaram a atenção que você pegou aí nesse tempo? O que mais apareceu para mim foi casos de idosos mesmos que, com o passar dos anos, foram perdendo a audição, né? Que é normal acontecer na vida. Todos nós vamos acabar perdendo um pouco, uns mais, por alguns fatores, né? Mas Algum idosos. específico te chamou a atenção por alguma característica, né, que tenha te marcado, um caso que tenha te marcado Me aí? marcou? O meu vô. O meu vô comprou aparelho comigo. Ele, no começo, quando eu abri a clínica, logo ele já falou, eu preciso, né, na verdade, ele foi fazer um exame comigo. Eu falei, vô, você precisa botar aparelho. Ele, não precisa. Aí vem aquela questão de aceitação, né? Aceitar que precisa colocar um aparelho que tem perda auditiva. E depois de uns, não sei, acho que uns quase 1 ano, mais ou menos, ele me ligou e falou, agenda pra mim que eu tô indo aí botar aparelho auditivo. Já veio, já botou o aparelho, comprou, assim, e me marcou bastante, porque eu fiquei bem feliz, né? Me apoiou, assim. E está ouvindo melhor. Com certeza. Eu acho que a satisfação maior é essa, né? Isso. Devolver uma qualidade de vida. Tem uns pacientes, às vezes, que retornam para comprar pilhas, né? E eu sempre pergunto, quer fazer algum ajuste, né? Porque eu tô sempre ali disposta. Comprou o aparelho, quando quiser voltar para ajustar, né? Regular som, volume, alguma coisa, é só me falar que a gente arruma. E eles falam, não, tá tudo ótimo, não precisa, assim. Que bom. É, O que é tem muito de bom. regulagem, Duda? E dá para fazer isso pelo celular? Isso, tem aplicativo no celular. Por exemplo, esse que é por fora da orelha, ele tem botões. Uhum. Para cima aumenta o volume, para baixo diminui. Certo. O pequeno já não tem, tá? Então, todos eles têm aplicativo no celular que o paciente mesmo consegue fazer essa regulagem de volume. De volume. Isso. Mais alto ou mais baixo? Isso. E de frequência, de som que Aí você eu disse. consigo arrumar no software, né? Aí o paciente tem que ir até a clínica, eu conecto no computador, faço os ajustes necessários, a questão do zumbido também, então é tudo eu que faço ali pelo computador. Legal. O que A Duda é uma técnica de som, né? Que nem aqueles caras que ficam lá na mesa de som tem que ajustando. saber Ó, mexer tá muito tá no- muito agudo, vamos tirar o agudo Isso. um pouco. Agora tá muito grave, deixa mais médio aí. e a É gente- isso que você faz. Isso, é. E a própria voz do paciente, né? Às vezes a gente faz um teste, então o aparelho detecta a voz do paciente e se adapta, né? Fica
ficar o mais natural possível. E a gente tem programas também que a gente consegue acrescentar no aparelho. Por exemplo, a pessoa vai na igreja, dá muito eco na igreja, né? Então, um restaurante, tem muita conversa. A gente adiciona programas no aparelho que a pessoa muda pelo celular. Hoje eu vou na igreja, muda lá o programa no celular. O aparelho se adapta para aquele ambiente. Hoje estou numa festa, num restaurante, tem muita conversa, muita música. Muda lá no celular, o aparelho se adapta. Também. E uma coisa também interessante, assim, é que quando a pessoa, por exemplo, vai viajar ou mora em outra cidade e está muito ruim o aparelho, não consegue vir até Ibrubá, eu consigo arrumar da clínica e o paciente lá na cidade que ele está. Assim, então, a gente você acessa o aparelho dele remotamente. Isso, aí eu tenho no sistema, né? O aparelho, o paciente tem que fazer algumas autorizações, né? Aceitar meu convite, essas coisas assim. E daí eu consigo fazer algumas regulagens sem sair de casa. Mas, que claro, coisa tecnológica. Prefere, né? E deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui. Hoje, a chamada inteligência artificial também está entrando para dentro dos aparelhos? Olha, eu não vi nada ainda sobre, mas eu acredito que logo, logo, né, vai estar mais. Isso que tu fala, por exemplo, que hoje precisa da pessoa ir lá, abrir o aplicativo, né? E escolher qual o ambiente que ele tá, né? Daqui a pouco, com a inteligência artificial, ela vai se adaptando conforme sozinha o ambiente que tu tá. Não, ele se adapta automaticamente, assim, na maioria dos casos, sim. Mas tem alguns específicos que tu tem que ir lá e mudar. Mas o aparelho, ele reconhece, se tu tá dentro de um carro, assim, ele vai reconhecendo, tá? Ele vai focando mais na fala do que no ruído, né? Então, já tá ali, sim, incluso, né? Meio escondidinho. Mas eu acredito que no futuro vai ser muito mais, né? Tá ampla certo. essa coisa. E outra coisa, essa questão do aparelho. Por exemplo, o meu caso, eu sinto que eu tenho uma menor audição em um dos lados, né? Existem pessoas que têm os dois, né? Inclusive no mesmo nível e tal, e tem outros que são um pouco mais surdos de um lado, Sim. um pouco menos no outro, e dá uma confusão, né? E aí tu precisa, é um para cada ouvido, e daí, Isso. ou é um só, como é que é? Se a pessoa tem perda auditiva só em um ouvido, a gente coloca só em um ouvido, né? Agora, se ela tem nas duas, é importante colocar nas duas, porque os aparelhos conversam entre si. Entendi. Então, eles, né, se regulam e acaba, se tu não botar nenhuma orelha, essa orelha também vai penar, né? Certo. Vai se esforçar um monte, então vai degredir mais ainda a audição. Então, sempre é bom colocar os dois, né? E o fato, assim, diagnóstico, assim, e sinais, por exemplo, né? O fato de uma pessoa que fala muito alto, né? Qualquer conversa que ela tá, tu percebe que ela tá 3 decibéis acima do normal. É sinal que ela tem algum problema já. Provavelmente ela não tá se escutando tão bem, né? Então, ela tem o costume de falar mais alto. Então, é bom ir fazer uma avaliação. Já é um sinal de alerta. Duda, muitas perguntas aqui. Uma das primeiras, a perda auditiva pode ser hereditária? Pode ser hereditária. Você já respondeu antes, né? E também tem uma questão aqui que pergunta: como diferenciar uma perda auditiva temporária de uma perda auditiva permanente? As temporárias seriam, então, no caso que nem a gente comentou antes, né? Um excesso de cerume. Né? Tem pessoas, inclusive, que eu acho importante falar, uso do cotonete, né? Tipo, percebe que tem cera ali no ouvido, vou limpar. Tu só vai empurrar essa cera mais pra dentro. Então, com o passar do tempo... Por que vendem cotonete? Pro ouvido não é indicado. E vai acumulando e vai se tornando uma rolha de cera, né? Então, como tem a rolha de cera, o som não vai passar por ali. Então, vai dar uma diminuída da audição, né? Sim. Então, tirou a cera, passou a perda auditiva. E esses fones de ouvido que parece aparelho, assim... Então, tem relatos de pessoas que compram na internet, né? Às vezes, não comprei na loja porque é muito caro, vou comprar na internet. Só que não é um aparelho auditivo, porque para ser um aparelho auditivo ele vai ter que amplificar o som, tem que fazer todas as regulagens de acordo com a perda auditiva do paciente. Né? É meio que um amplificador geral ali. Isso, só vai botar um fone de ouvido. Fone de ouvido. Também tem uma pergunta aqui bem interessante, né? Quais são os cuidados necessários para manter os aparelhos auditivos funcionando? O que você trouxe aqui, inclusive, um desumidificador. Então, esse daqui é um desumidificador que, quando você não está usando os aparelhos auditivos, você guarda ele aqui dentro. Dá para ver?
Deve ter Ele ali vai... uma Isso, é sílica, sílica. que a gente chama. É umas bolinhas, aqui não dá pra ver. A gente guarda o aparelho ali que ele vai sugar a umidade, né? E os aparelhos que são com carregador, o próprio carregador já faz essa função de sugar a umidade. Então, eu sempre falo para os pacientes, não leva o aparelho no banheiro quando vai tomar banho, né? Que fica muito úmido. Sim. Evita, assim, pegar muita chuva. Tipo, vou tomar um banho de chuva. Tira o aparelho, né? Banho, assim, principalmente, né? Então, eles não são a prova de água. Evitar quedas, né? Então, tem que ter muito cuidado, assim. Que se cuidar bem direitinho, ele vai durar vários anos. Assim, limpar sempre, né? Fazer a higienização correta, sem água, sem álcool, nada, né? Só com um paninho seco. E visitar a fono, né? Sim, frequentemente, para ela dar uma verificada. Duda, a perda auditiva é inevitável com o envelhecimento? Ou seja, vamos ficar velhos e Vamos ficar velhos e vamos perdendo a audição. As células acabam que vão morrendo, né? Elas se esforçam uma vida inteira, né? Pra gente escutar, então elas acabam que ficam fraquinhas, vão morrendo. Mas temos soluções, né? Temos AudioClean e Birubá. A Duda é ternurinha até com as células do elas trabalham a vida toda, né? Uma hora elas morrem. Acontece, faz parte da vida. Bom, você tem pilhas também. Temos aqui, pilhas né? para vender. Essa pilha aqui, que é a pilha número 10, é para os aparelhos pequenininhos. A gente vende lá na clínica por R$25 a cartela. São 6 pilhas. 6 pilhas. Então e dá essa daqui é para o maior. 3 rodadas, digamos, para quem Isso. usa. Tem gente que me relata já que elas duram 1 semana, 5 dias. Tudo depende de quantos programas tem no aparelho, quanto tempo ela usou o aparelho, né? Se quando tirou o aparelho, tirou a pilha. Porque se tu não tá usando o aparelho, deixou a pilha lá dentro, ela tá gastando, né? Ela vai descarregando. Isso. Vai uma só, né? Uma só por aparelho. Isso aí. Bom, Duda, foi bacana essa conversa. Eu quero fazer uma propaganda antes. Eu comecei a fazer rosetas para vender e eu trouxe para vocês degustarem o Olha lanchinho só! da tarde. Então, quem quiser matar a vontade de roseta, que normalmente a gente só encontra em época de festa junina, né? É só me chamar que eu estou vendendo. Impressionante. Um presentinho para vocês. A Eduarda tem um braço na gastronomia. Sim, tem alguma coisa aí. não sei se você lembra, mas a mãe quando veio, tu trouxe um bolinho de pote, né? Que eu fazia também. de pote. Tem bastante gente me cobrando para fazer de novo. Sensacional, né? É, eu Cozinha gosto. da Duda. E a mãe tá me Duda ajudando. Krames. Duda Krames, quem quiser, é só me mandar lá. Vai lá no Duda Krames que tem as rosetas e se Isso. fizer um pedido bem carinhoso, eu acho que sai até mais uma versão do bolo de pote. Quando vê, né? E a outra coisa que eu acho importante falar também, eu comecei, então, estou atendendo Unimed e Comage particular. Quem quiser, né, levar seu filho para fazer uma avaliação, agora que começa as aulas, né? Então, é só me mandar uma mensagem. O número lá da clínica é 54-3199-0055. A gente faz um agendamento. Sensacional. Como diz a propaganda da Duda, né? A vida é feita de sons. Exato. Que legal, olha só, cada entrevista que a gente traz profissionais aqui, e esse eu acho que é um dos diferenciais, não é querendo uns gamvar, né? Mas trazer educação para as pessoas, né? Porque eu acho que o nosso papel enquanto imprensa é isso, né? Seria muito mais fácil a gente vir aqui só ficar falando de produto, vendendo, né? Mas a gente traz aqui sempre informação, traz aqui sempre educação para as pessoas, né? Entenderem por que as coisas são assim e como que elas se organizam e a gente, de alguma forma, estar contribuindo aí, né? E eu fico muito feliz, eu me lembro do dia que eu fui lá na inauguração, o André me deu a tarefa de fazer a cobertura da inauguração. Hoje a Duda chegou aqui e disse, vamos assim e tal, né? E da mesma forma eu não sabia por onde começar. E não seguimos, né? Depois até mandei para Fabi Isler, minha professora lá do jornalismo, consegui fazer uma entrevista, uma matéria sem fazer tantas gravações, mas muito legal, Duda, assim, sucesso para a AudioClean. Obrigada. E a gente sabe que profissionais dedicados e apaixonados pelo que fazem, com certeza fazem a diferença na vida das pessoas. Dá os arroba aí também da AudioClean. É AudioClean IB. E o meu profissional é Fono Eduarda Cavieira. E o meu pessoal é Duda Krames. Duda, uma pergunta aqui. Tem algum alimento que faz mal para nossa audição? Algum alimento? Eu acredito Não sei que não, dizer. né?
não ouvi falar, mas posso pesquisar. Eu acredito que não. Alguém fez uma pergunta ali? Deixaram uma Porque pergunta. daí eu vou aqui. pesquisar e vou... Algum alimento responder. que faça mal para a audição. O que Sei. acontece, que nem eu falei, é excesso de cafeína, né? Pode Não, mas eu causar não sei, zumbido. eu acho que eu estou entendendo essa pergunta. Assim, tem alguns tipos de alimento que eu, particularmente, às vezes, quando degusto eles, dá uma coceira assim na garganta e um coisinha no ouvido que tu tem que ficar apertando e desapertando aqui na entrada. Talvez mais é a garganta, alguma irritação, até um tipo de alergia, né? Algum tipo de reação alérgica e alguma Mas assim, coisa. algo específico que eu já tenha visto algum estudo, alguma coisa, eu nunca... Olha, já veio aqui algumas sugestões, ó. Alimentos ricos em sódio, muito sal pode prejudicar, né? Pode estar prejudicando também o açúcar em excesso, É claro, gordura, como cafeína. doenças, né, como diabetes, hipertensão, às vezes pode prejudicar, né? Então, estão relacionadas com a alimentação. Álcool, né? Ou seja, tudo que faz mal para a saúde faz mal também para Bebida, a álcool, saúde com certeza. da nossa Né, audição. medicamentos, alguns também são ototóxicos, né? São prejudiciais para a nossa audição. Então, é sempre bom... Ototóxicos, ó, mais uma palavra que eu trouxe aí. Quando tu fala da questão temporária, pode ser, por exemplo, quando a pessoa vai viajar, por exemplo, para uma altitude, dá aquele zumbido e Aí fica dá lá depois mudança de pressão, né? Tem um canalzinho que liga o nosso ouvido aqui assim, né? Então, ele serve para regular a pressão. Então, quando a gente vai para a serra, né? Muda a pressão, então ele tranca, né? Aí por isso fala, mas ou vai viajar de avião, né? Sempre mastigar um chiclete, daí fica abrindo, né? Fechando, ela vai soltando. Vai soltando Isso. aquela musculatura. Bacana, tá aí as dicas da fonoaudióloga Eduarda Crames Vieira, aqui no nosso Jornal da Cidade. Obrigado, Duda. Eu que E agradeço. você fica aí com a palavra final. Muito obrigada. Tem Foi uma muito bom novidade, uma nova sócia? Não sei se dá para revelar. Estamos organizando a nossa sociedade. Agora a minha mãe vai entrar como sócia, então ela já me ajudava bastante, mas agora vai ser oficialmente. Que bacana, parabéns. Obrigada. E estamos com uma promoção boa, então vão lá na AudioClean verificar. Os valores dos aparelhos estão bem bons. E é isso aí, parcelamos em várias vezes. Tudo em suaves prestações. Exato. Bacana, Cris. Tá Um abraço, certo. então. Lembrando que a Duda trabalha com a marca Hexton. a Hexton, que sem dúvida é aí top no Brasil e no mundo. Muito boa. Sensacional. Muito bem, vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui através do nosso Facebook da Rádio Cidade e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, que você pode assistir depois aí, porque vai ficar disponível aqui uma boa audiência tanto no Facebook quanto no canal do YouTube. E a gente vai também para um rápido break.